seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo do De Olho no Campo aqui no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo esse conteúdo, já quero pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações, assim toda vez que um conteúdo for ao ar, você será notificado e também interaja com a gente, dê a sua opinião, faça perguntas, se nós encaminharemos até os nossos entrevistados, não tem problema, se deste programa de hoje ou se de outros programas. Aliás, eu quero te convidar a assistir, a navegar pela nossa galeria de vídeos e assistir os outros programas do De Olho no Campo. E também quero aproveitar e te convidar para ir no site do canal Pecuarista todos os dias, informações atualizadas, você tem conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas. Em 2025 vem novidades por aí, vamos ampliar o nosso time de colunistas, mas você só vai saber dos detalhes se você acompanhar a gente por aqui, no site do canal Pecuarista ou no Instagram do canal Pecuarista, tá aparecendo aqui embaixo. Você pode nos seguir lá também e compartilhar e comentar, interagir com a gente também no Instagram do canal Pecuarista. Bom, nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre planejamento e sucessão familiar nas empresas, principalmente no agronegócio. Vamos falar um pouco sobre holding, governança e gestão empresarial e estratégia para manter a estrutura do patrimônio das famílias. Aí você que é empresário do agronegócio ou de outro setor, eu te pergunto se você sabe como se preparar para esse momento, se você já parou para pensar na sucessão familiar do seu negócio, seja ele grande, médio, pequeno, sim, é possível. E você vai saber de todos os detalhes, porque hoje nós vamos conversar com o Thiago Branzan. Ele é planejador financeiro, membro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar, e fundador da OLV Planejamento Patrimonial. Então, nosso tema de hoje está muito interessante, vai fazer você pensar e depois a gente, lógico, vai deixar o contato do Thiago para que, se você tiver outras dúvidas, você possa também entrar em contato com ele. Então, segura aí, 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e a gente já volta. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com o nosso conteúdo De Olho no Campo. Eu quero apresentar o meu convidado de hoje, é o Thiago Branzan. Ele é planejador financeiro, membro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar, fundador da OLV Planejamento Patrimonial e muitas outras coisas que agora ele vai falar. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo no De Olho no Campo aqui do canal Pecuarista. Boa noite, Melissa. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que acompanha o canal Pecuarista. É um prazer estar aqui, podendo desmistificar esse tema que hoje está tão em evidência e lá atrás foi tão banalizado por algumas histórias que a gente vai falar aqui. Gostaria muito de mandar um alô também para o pessoal da Leilosul. Eu estive lá em 2022 palestrando sobre seguro pecuário, num evento que a Leilosul faz, né? Por meio de um convite do Edinho, que é um parceiro da Leilosul, um consultor deles, e o seu Marcos Soriano nos acolheu lá muito bem, demos a nossa participação. Muito obrigado. Estamos aqui novamente contribuindo aqui. Ou seja, você está em casa, então. Pois é. Né? Thiago, queria que você se apresentasse um pouco, né? As suas atribuições que são maiores do que essa sua apresentação, né? Que eu já fiz, muito grande, assim. Você tem um belo currículo, eu queria que você se apresentasse também. Sim, claro. Bom, a Planejar, ela é uma agência, né? É uma instituição brasileira que é vinculada a instituições estrangeiras, principalmente americana, né? E ela é responsável pela certificação de planejamento financeiro. É uma certificação internacional chamada CFP, a sigla, né? Certified Financial Planner.
Quem detém essa certificação, ele é habilitado, é o ISO 9000 do planejamento financeiro patrimonial, né? Esses profissionais, eles tendem a ir para o mercado financeiro, trabalhar com investimento, alocação e gestão de carteiras. Poucos seguem a vertente que eu segui. Eu sou advogado de formação, né? Me formei lá em 2004, tirei meu OAB, tive aquela trajetória normal de todo advogado, né? E de um tempo para cá, dentro do que eu já havia feito, sempre trabalhando com direito empresarial e vivenciando essas condições adversas que as empresas atravessam, né? Principalmente na parte de gestão financeira, na parte da própria gestão administrativa, compliance, governança, né? A parte tributária muito complexa também, a parte contábil. A gente foi trazendo para dentro do nosso conhecimento essas peças, né? Então, posteriormente, a advocacia, veio a formação empresarial e tributário pela FGV, depois a formação em compliance pela PUC e pelo INSPER, depois um MBA da Exalc sobre agronomia. Posteriormente, a gente se especializou no planejamento patrimonial em si, que concatena muitas atribuições, não só essas, como a parte de seguros também. Dentro da OLV, nosso escritório, nosso Multifamily Office, tem uma corretora de seguros, na qual a gente é habilitado pela SUSEP. Essa parte de governança, tudo isso foi agregado para trazer às famílias, às empresas, né, uma gestão patrimonial de A a Z. Então, a gente tem as atribuições de todo o planejamento patrimonial, desde da formação da empresa, o seu deslinde, né, a sua constituição, a sua operação, até essa empresa galgar os maiores degraus aí que a gente espera e que a nossa assessoria busca demonstrar para o empresário. Bom, então você que está em casa já sentiu com quem a gente está falando. Estamos aqui com a pessoa certa que vai desmistificar para a gente esse mundo que parece tão complexo, mas na verdade ele é muito simples e ele pode ser adequado a qualquer tamanho de empresa, né? Porque o empresário, não importa se ele emprega uma pessoa ou 1000, a partir do momento que ele tem um negócio, ele é um empresário. E esse modelo de sucessão familiar, esse planejamento, ele pode ser adequado a todo tipo de empresa, a todo tamanho de empresa. E eu queria que você começasse falando pra gente qual a diferença na prática entre holding e o planejamento da sucessão familiar e quando é mais viável ou inteligente para o empresário optar por uma ou por outra, porque eu sei que inclusive na OLV tem o jargão, não faça holding, faça planejamento familiar. Exato, eu ia começar falando isso, né? Como uma premissa, né? Então, a gente poderia partir desse jargão, né? Não faça holding, faça planejamento, porque foi muito banalizado, né? Essa história de holding como blindagem patrimonial na época dos escândalos, né? Governamentais que passamos lá atrás, né? E também não só no Brasil, mas como lá fora, os Panama Papers, entre outras evasões de divisas muito famosas, que viraram filmes, séries e tudo mais. E os nossos casos aqui brasileiros, tão custosos, tão tristes, né, para a gente, né? Então, essa é uma das premissas. A outra premissa é a seguinte: tudo que você constrói vem do seu suor e é sagrado. Tudo que é sagrado a gente tem que planejar, a gente tem que fazer com que isso se perpetue até o final da vida de toda a família. Então, enquanto existir pessoa e existir patrimônio, a gente precisa fazer esse planejamento. Partindo disso, então, como identificar qual é o meio mais adequado para fazer, para se seguir, né? Existe uma série de aferições que, quando conversamos com a família,
fazemos uma due diligence documental, né, para saber qual o nível de organização que eles possuem. Coletamos as vontades da família, coletamos os problemas que a família tem ou possa ter, desavenças, né? Coletamos os sonhos também para que eles sejam projetados e sejam alcançados com o planejamento, né? Detalhes da vida financeira, detalhes sobre a administração, o que utilizar para fazer a proteção, como é utilizado. Existem regras dentro da família, né? E até mesmo temas mais sensíveis, como religião, como o comprometimento com a honradez da família, né? Se existe algum problema de saúde muito grave, se existem pessoas que fogem aos tons normais, né? Vamos dizer assim, se traem os maridos, as esposas, se já houve algum problema desse, porque são temas sensíveis, a gente pede desculpas em abordar, mas a gente precisa saber, é impactante, né? Até o uso de drogas a gente precisa saber se a família está inserida nesse contexto, porque tudo isso pode vir a arruinar um projeto de anos, né? Um projeto de planejamento patrimonial sucessório de anos. Então a gente já precisa mapear isso e, de uma forma sutil, a ajudar até a família a tangenciar esses problemas. Então, existe quase que uma equipe multidisciplinar nesse trabalho, Exato, é isso? Assim, exato. Existe o pessoal, advogados, o pessoal que faz da gestão financeira e em algum momento é inserido dentro dessa equipe multidisciplinar, por exemplo, quando você encontra um problema mais delicado, que eu acho que deve ser a minoria dos casos, mas existe até uma conversa mais profunda de, olha, essa situação, para a gente passar por isso, você precisa procurar determinado profissional da área da saúde, da área... Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Essa característica do multifamily office, né? Ele não... os multifamily offices, eles foram criados para famílias bem abastadas, né? Que precisavam de uma gestão muito personalizada do seu patrimônio. Só que hoje, na conjuntura econômica, financeira, não só brasileira como no mundo, a gente precisa trabalhar, né? Focar no core do negócio, e às vezes essa administração do que está sendo agariado fica um pouco deficitária. Então o multifamily office vem para ajudar a família a ter essa gestão, a ter a perpetuação disso que ela está conseguindo juntar. E sim, claro, o multifamily office é um multi porque existem vários profissionais de várias especialidades que ajudam a família nessas situações. E a psicologia, com certeza, ela não é comum, mas já aconteceu de cliente do escritório ter que ser assistido por uma psicóloga em razão de uma desavença familiar e aquilo impactar muito, muito gravemente o andamento do projeto. Porque tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho mas filho de empresário, sucessor é? É herdeiro. É herdeiro, né? Mas não necessariamente um sucessor, que é disso que nós estamos falando aqui. Você sabe que essa situação do filho de peixe, peixinho é bem curioso, né? Um membro da Planejar, ele fez uma pesquisa e deu o nome, né? E deu o nome filho de peixe, peixinho filho de rico, riquinho e por quê? Essa pesquisa ela tinha o viés de trazer à baila o quanto um patrimônio não gerido pode ficar dentro da família. E o que se constatou foi que um patrimônio não gerido ele dura de 2 a 3 gerações apenas. É muito pouco, se a gente pensar em, né? Muito pouco, né? Então é aquela história, o avô angaria o patrimônio, o filho do avô, o pai,
ainda dá uma gerenciada ali, mas ainda consegue perder alguma coisa, e o neto acaba com Acaba tudo. com tudo. Então, quer dizer, filho de peixe, peixinho é filho de De herdeiro, que talvez não seja. não seja o sucessor. Exato. E para isso tem várias nuances, né? Não só a má administração pode terminar com patrimônio em poucas gerações. O próprio inventário ele é capaz de degradar o patrimônio ao longo da sua existência. Porque, como a gente falou no começo, enquanto existir pessoa viva e patrimônio, vai ter inventário. Vai ter inventário. E cada inventário é uma fatia muito considerável do patrimônio daquela família que vai ser confiscada. Essa é a palavra correta. Quando a gente faz o projeto, a gente mitiga essa fatia, diminui ela. Não zera, mas diminui. Ou é capaz de projetar um investimento para que esse custo lá na frente não seja tão absorvido, tão sentido pela família ali a ter a divisão do patrimônio. Então, uma morte abrupta, né, ela é sim um fator muito severo para a dilapidação do patrimônio. Uhum. Então, ao longo das gerações, isso vai acabando. Nessa pesquisa, ele trouxe uma família muito rica, uma família americana muito rica, que foi no final no começo de 1970, eu acho que foi, ele era o homem mais rico do mundo, né? E a fortuna dele se acabou em 3 gerações. Por má administração, eles gastavam com banquetes, fazendo competições entre eles. Coisa, né? super importante, né? Olha, muito importante. Né? Mansões, né? E isso acabou. Não deu sequência ao trabalho, né? À gestão. Exato. E isso acontece hoje, a gente se depara com essas situações, é muito comum. Eu acho que um dos exemplos mais comuns aqui no Brasil, pelo menos que me vem à cabeça agora, é da família Bravanel, né? O Silvio Santos sempre falava muito das filhas, e ele preparou algumas, né, para tocar o negócio. E aí você falou em morte repentina que pode acontecer. Então, dentro disso, desse exemplo que nós temos de longevidade, né, de preparar a sucessão, como é o caso da família Bravanel, que eu me lembrei agora, a gente tem outros, evidentemente, mas esse eu acho que todo mundo conhece. E de uma morte, assim, aconteceu uma morte repentina. Qual o melhor momento do empresário pensar nisso? Na constituição da empresa, na elaboração do contrato social. Um contrato social... Mas isso burocraticamente. Burocraticamente, mas não, o contrato social é a vida da empresa, é a lei da empresa, é a vontade do sócio externalizada num documento. E se esse contrato social não for redigido conforme essa vontade, ele vai ficar à mercê das regras comuns. E aí a gente não vai ter uma sucessão da forma que é desejada ou da forma que é necessária para a família e para a empresa. A gente vai ficar na vala comum. As regras gerais do Código Civil que normatizam essa Constituição. É muito comum os contratos sociais serem Ctrl-V e Ctrl-C. Uhum. Ctrl-C e Ctrl-V, né? Uhum. E um modelão só para cumprir um protocolo, as exigências uma burocracia que a JuSesp impõe, né? E ali essas exigências acabam deixando para trás, deixando de lado a externalização da vontade do sócio. Então, a configuração de um contrato, já pensando na sucessão das cotas numa eventual falta de algum daqueles sócios, para que não passe por um inventário. E sim, pessoal, existem cláusulas que a gente pode colocar no contrato social e não são capazes que são capazes de passar por um inventário, de não ser submetidas ao inventário, melhor dizendo. Então, precisamos começar com a constituição da empresa, quem já tem empresa constituída, uma reestruturação contratual. Esse é o alicerce de tudo. A partir daí, muitas as famílias ainda com filhos menores, não é muito aconselhável trazê-los para o bojo desse contrato, né? Em razão de peculiaridades jurídicas
né, o menor que compõe o quadro societário de uma empresa fica à mercê de autorizações judiciais para qualquer movimentação. Então, a gente, paralelo, cria um protocolo familiar, cria um acordo de cotistas, que já vai externalizando essa vontade perante aos herdeiros, né, perante a terceiros, né, e esse protocolo ele pode adentrar até em regime de casamento dos filhos ou das filhas. Uhum. Qual o regime que aquela família vai vai adotar para a próxima geração, para tocar o negócio, Isso tá? tudo faz parte, né? Não diminuindo os futuros genros ou futuras noras, não, nada disso. Mas é uma questão de preservação do patrimônio. Patrimônio que foi ali angariado pelo avô, pelo bisavô, pelo próprio pai, e que não há de se exaurir assim numa situação que possa ser contornada com um simples regramento, né? Uma simples conversa. Mas a gente falou de um ponto de vista da civil, burocrático, do direito. Uhum. Do ponto de vista prático, de preparação, de identificação, né, dos filhos, de quem tem adesão, de repente tem um filho, a esposa não quer tocar um negócio, tem um filho ou mais, mas ninguém quer tocar um negócio. Como é que se dá isso? Porque hoje a gente tem duas situações. Uma em que os filhos, né, os sucessores não se veem mais obrigados a tocar o negócio do pai. Isso. Né? Por isso ele é o herdeiro, mas não o sucessor. Mas a gente também tem uma outra situação, e a gente vai tocar nessa situação em um outro momento, em que os filhos, eles saem dali do negócio familiar, vão buscar tecnicamente a preparação e voltam para o negócio do pai para fazer uma boa gestão. Né? Então, a gente tem esses dois cenários. Mas, primeiro, eu queria falar com você sobre esse cenário onde o pai, o avô, o provedor do negócio, ali, o empresário, ele está olhando para essa situação, mas ele não consegue identificar, ou ele identificou que na família ele tem herdeiros, mas não sucessor. Como é que faz? Como é que ele lida com isso? A gente costuma ver no ramo agrícola, né, que existe uma evasão, sim, dos herdeiros, né? Principalmente na busca de outras atividades profissionais, se não a agropecuária ali que a família traçou, né? E o que a gente enxerga é que esse pessoal, eles crescem ali naquele meio, vão buscar uma outra formação, às vezes até algo paralelo, como uma administração, talvez uma agronomia e tudo mais, e acabam voltando, depois de ter formado a família, ter angariado algum status naquela profissão que eles buscaram, voltado para o bojo da atividade rural, e ali já com os pais, já com uma idade mais avançada, costumam iniciar um gerenciamento mais próximo, né? Quando não, essas pessoas, na divisão do patrimônio, acabam desfazendo dessa atividade, né, do patrimônio rural, da atividade rural em si, e seguindo o que escolheu profissionalmente. Quando as primeiras conversas com a família, tentando criar um diagnóstico ali, uma das perguntas principais é se alguns dos filhos ou netos têm aptidão para esse meio, para gerenciar, né? E essa aptidão vai não só do conhecimento agronômico, mas do conhecimento administrativo, da liderança em si, de se portar perante... De ser o gestor. Ser o gestor, né? E às vezes a gente tem mais de uma pessoa com essas aptidões. Então, e às vezes nem ninguém. E às vezes ninguém. Pode ser criado ali um pequeno conselho entre 3 netos, dois filhos, né? E ali posicionar esse pessoal que se predispõe a fazer essa gestão já pensando no futuro, né? Então, o projeto de
planejamento, além de ser patrimonial, ele passa a ser sucessório mesmo, né? Sucessório no ponto de vista do negócio, de quem vai assumir o posto daquele que está lá. Então, junto com a divisão do patrimônio já escalonada, a gente já, na confecção dos contratos sociais, já direciona quem vai ser o administrador, qual é a formação que esse administrador possa ter, a participação societária que ele vai ter, a remuneração que esse administrador, que esses administradores terão. É possível, sim, a gente trazer por esse viés o planejamento em si, o projeto, né? No entanto, muitas famílias têm já essa noção, né? Elas sabem quem vai assumir, ou pelo menos conseguem apontar quem vai ser o quem que vai tocar o negócio. Quem que vai tocar o negócio. E quando ela não tem ninguém, Thiago? Quando não adianta conversar, ninguém quer, ou às vezes é um casal ali que não teve filhos, e aí? É uma situação bastante corriqueira também, né? Principalmente porque hoje é muito difundido o investimento no mercado de ativos, né? No mercado financeiro, o investimento em dinheiro, né? As ações, né? As criptomoedas, né? As participações societárias e tudo mais. E nós já nos deparamos, sim, com uma família herdeira que a vontade é liquidar o patrimônio e converter em ativos financeiros, sem a menor paixão. Sem o menor apego. Sem o menor apego. E é uma vontade. Temos e tá que tudo respeitar. certo. Tá tudo certo, né? E aí o planejamento, o projeto vai ser direcionado para isso, né? Para fazer uma venda sem se antecipar, aproveitar o melhor momento, talvez a criação de uma empresa que possa gerir esse negócio com participação de terceiros, na qual eles são apenas conselheiros e recebem uma participação do negócio, para não se desfazer de uma forma total daquilo que tem. Né? A gente vai criando alternativas, né? Mas o mais corriqueiro é a liquidação do patrimônio e a transformação em ativos. Eu acho que no agro a gente tem muito essa paixão, né? O que eu vejo é muito essa paixão de que a família, de que os filhos ou a filha, o filho ou a filha continue. Mas eu também já vi exemplos do pai que era um citricultor, um grande citricultor, e o único filho dele foi ser publicitário. Isso aqui não é pra mim, não. Foi ser publicitário. E tá tudo certo. E eu lembro que na época, uns 10 anos, quando eu conversei com esse empresário da citricultura, ele falou: eu não sei o que eu vou fazer quando eu for, porque meu filho não quer tocar o negócio. Né? E talvez hoje ele já tenha arrumado a solução, ou o filho tenha voltado. Porque em algum momento, né? Uma coisa é quando a gente tá jovem, a gente tem a paixão pelo que a gente quer. A outra coisa é quando você vai vendo a situação se desenhando na sua frente, de repente seu pai ou seu avô, seu tio, enfim, caminhando para a velhice, que é um processo natural, e o negócio vai ficando. E aí você meio que por uma paixão construída, né? Não natural, você se volta para o negócio. Eu acho que uma forma bastante interessante de fazer essa demonstração é trazer logo, quando a família passa a pensar nisso, né? Ou tem essa noção de que há um risco de que ninguém vai assumir, a tentar trazer esses jovens para dentro do negócio de forma sutil, mostrar o que é o coração do negócio, né? O quanto aquilo lá é rentável e o quanto aquilo necessita ainda da mão da família para que aquilo continue, o quanto ele pode ajudar e tentar criar um enviesamento, né? Para que ele siga com a paixão profissional que ele tem, de a sua aptidão natural, mas que possa também ali manter aquela estrutura que o mantém
hoje, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, nós não passamos por uma situação muito parecida com essa ainda, né? Mas acredito que com um auxílio de profissionais, a gente consiga criar um enviesamento aí para esse jovem essa ovelha desgarrada, né? É porque antes era considerado ovelha negra, né? Ovelha meu Deus. desgarrada, meu Deus do céu. Bom, a gente falou sobre a questão da técnica, né? Existe a técnica que eles vão buscar e a tecnologia. Porque hoje a tecnologia, ela se faz muito presente. Eu queria saber de você como que o uso dessas tecnologias agrícolas pode contribuir para atrair essa nova geração e facilitar a transição da gestão entre esses integrantes da família. Sim. É natural do jovem, né, se interessar por tudo que é diferente daquilo que o pai mostra, né? Então, o pai tem a grade home lá, um certo funcionamento, mas no mercado tem uma que o trator anda sozinho. A pessoa o jovem vai gostar daquela que anda sozinho. Sim, né? Hoje você faz todo um gerenciamento de um negócio inteiro por nuvem, Exato, né? exato. A A gestão inteira, exatamente. Pulverização, drone, né? exatamente. Entre outras tecnologias, né? A melhor situação é vendo o interesse do jovem sucessor ali, do jovem herdeiro, a essas questões tecnológicas, sim trazer ali dentro das suas capacidades, né? Trazer essas novidades para dentro do negócio, né? E deixar com que ele se forme nessas novas tecnologias para ajudar. E aí é uma forma, sim, claro, de mantê-lo ali dentro da atividade rural, né? E já com uma formação para o futuro, né? Então, quando a sucessão se fizer definitiva, né? Essa empresa rural já está adaptada às novas tecnologias, já experimentou essas tecnologias e tem uma pessoa da família que ali está que assumiu toda essa responsabilidade. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: a gente está pensando nas pessoas que têm empresas aqui no país. Aí a gente volta a dizer, a empresa pode ser de uma, de três, não importa, né? Todo empresário, independente do tamanho do negócio, pode pensar na sucessão familiar, e isso vale para todo modelo de negócio, Claro. né? Lógico, a gente sempre traz para o agro, né? Porque é o do que a gente ama falar, mas é claro que todo modelo de negócio pode ser pensado nisso. Mas eu queria que você falasse com relação ao planejamento sucessório para quem tem empresas constituídas fora do país. Quais são as melhores opções? Como lidar com isso? Sim. Hoje é uma realidade, né? A gente sempre é questionado pelas famílias que ou estão iniciando o planejamento ou já tem um projeto já em andamento. Como que funciona essas situações de investimentos no exterior? E vamos chamar de investimento, né, que as offshores, né, os trusts, né, as fundações, que não são investimentos em si, mas são formas de gerenciamento patrimonial fora do nosso território, né? Essas empresas, elas são geridas por uma jurisdição estrangeira, submetida a essas regras dessa jurisdição estrangeira. Normalmente, elas são constituídas em países em que possuem benefícios fiscais, né, que a carga tributária é muito baixa ou zero, né? Então, tem uma atratividade bem grande. E quando esse recurso é repatriado, existem mecanismos para que essa tributação seja muito reduzida a ponto de ser quase ínfima perto do que um negócio gerido aqui no Brasil gera de tributação, de despesa nesse sentido. Está sendo bastante difundido e eu vejo que o caminho do planejamento patrimonial sucessório é a internacionalização do patrimônio por vários motivos que não vem ao caso aqui a gente adentrar.
Óbvio que não é qualquer patrimônio que pode ser alocado fora do Brasil, porque tem um custo isso, né? Hoje uma offshore ela custa $10 mil por ano e mais uns aportes trimestrais de $250 para se manter essa empresa lá, nas jurisdições mais baratas. Então, não são todas as famílias que têm essa predisposição. E, além do que, precisa entender um pouco mais desse negócio em si, porque tem bastante nuances. A família tem que estar aberta, a entender, a aprender isso, né? Muitas vezes, a querer. A pegar o patrimônio que ela está vendo aqui, que ela tem um contrato social, a matrícula no nome dela, a passar para uma empresa, tem a sede lá nos Estados Unidos, está tudo escrito em inglês, a hora que ela pega a matrícula, está o nome da empresa lá, não sei o que, LCC. Vai aparecer uma sopa de letrinhas. Então, precisa estar muito predisposto e entender muito do negócio para isso, mas é o caminho. As pessoas que liquidam o patrimônio e fazem um investimento no mercado, elas tendem a buscar a internacionalização desse recurso. Então, aquele exemplo que a gente estava falando, a família não tem sucessor. Sucessor no negócio. E esse herdeiro, ele é desapegado e ele quer liquidar. Ele vai vender tudo e vai jogar para o mercado financeiro. Vários investimentos. A gente já viu isso, por exemplo, na área da pecuária, né? Muitos pecuaristas liquidavam os plantéis, assim, porque não tinha quem tomar conta, liquidava o plantel, né? E aí é uma excelente alternativa a essa internacionalização desse recurso, porque é dinheiro, né? É mais fácil de gerir lá fora. Agora, existem as situações que a família gostaria de fazer uma proteção maior, não só deixar o patrimônio físico, terra, gado, né? A lavoura, a soja, né? Então, maquinário. Sim, então é possível sim criar empresas internacionais, né, empresas com sede em jurisdições internacionais, que passam a ser proprietárias desse patrimônio que está aqui no território brasileiro. E o dono desse patrimônio passa a ser sócio dessas empresas. Então, existe aí toda uma arquitetura, né, para que esses recursos eles passam a ser movimentados no exterior, na sede da empresa, e depois repatriados conforme a necessidade do dono do patrimônio. É algo mais complexo, mas é possível de se fazer. Leva-se mais tempo esse processo? Não. Hoje é muito mais simples, né? Hoje, em 2, 3 meses, a gente tem uma offshore aberta em Ilhas Caimão, por exemplo. É muito rápido. Os correspondentes, os bancos, né, já possuem brasileiros que atendem brasileiros lá. Isso em qualquer lugar do mundo. Luxemburgo, qualquer lugar. A gente tem essa facilidade hoje. E o meio de comunicação facilitou bastante, né? O que eu vejo de mais mítico, assim, ainda na internacionalização do patrimônio, é a família ter essa predisposição e entender do negócio. Porque não é simples. E às vezes precisa dar 2 passos para trás, né? Exato. Quando eu falo bastante que antes de planejar, a gente precisa organizar. Então, qualquer família, a gente faz todo o estudo primeiro, organiza para depois iniciar o planejamento. Isso aqui dentro do Brasil, abrindo empresas e tudo mais. Imagina fora, o que a gente não precisa, onde a gente precisa tocar para chegar ao ponto de falar, não, agora tá certo, a gente vai, isso aqui vai para um trust, isso aqui vai para uma offshore. Isso aqui a gente vai administrar aqui dentro de uma sucessão. Então é mais complexo. Talvez a demora seja mais na organização e no direcionamento do que a própria constituição das instituições. Isso é algo que você tocou e que eu queria saber se você tem esse perfil ou uma estatística assim, como que... Qual é o perfil desse empresário hoje que ele vai buscar arrumar a casa, literalmente, para planejar tudo isso?
Existe algum estudo, dá para traçar o perfil desse empresário hoje, Thiago? A dor. A dor, sempre a dor. Sempre a dor. A dor. Ou É aquilo, você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, ele vai pela dor. Ou é um gasto com inventário excessivo, ou é um procedimento fiscal. Que o inventário por si só já é um instrumento que a gente fala, nossa, mexer com inventário. Pois é. Né? Eu não estou dizendo aqui que o inventário vai acabar, tá? Tá. Não é isso. Não vai acabar. O inventário ele não vai pegar 40% do patrimônio. Isso é mentira. Quem fala isso na internet está querendo enganar os outros. Não é isso. O que a gente faz é com que o inventário passe a ser um procedimento simples, rápido e sem desgaste. Praticamente indolor. Já sabe o que vai acontecer. Entendeu? Porque a gente previu lá atrás que o Joãozinho podia brigar com a Maria. E aí ali já está ali assinado que ele concordou com que a Maria vai usar a égua baia com a sela vermelha. E ele não vai poder usar. E ele não vai poder usar. Ali ele não pode contestar isso. Acabou, ele assinou. Então... A dor é a principal... falando em estatística, a dor é... A dor é o grande número. É o principal motivador da busca pelo planejamento. É óbvio que, de tanto o assunto estar à tona, estar em voga, muitos procuram, né? O meu escritório recebe contatos, 3, 4 contatos novos por semana, e às vezes só quer saber como funciona. E a gente, de muito bom grado, atende, né? E explica e mostra como funciona o projeto. Às vezes dá até um orçamento, né? Se a pessoa leva o documento tal para a gente analisar. É isso que acontece. Embora esteja tão evidenciado esse assunto, ainda está começando. Está começando. Porque essa situação ela foi criada lá atrás para famílias muito abastadas. Banqueiros, grandes industriais. Grandes feios, famílias que tinham grandes feios. E aí, o que o corpo de profissional que estava gerindo todo esse projeto percebeu? Falou, pô, eu tenho aqui um guarda-chuva com vários penduricalhos aqui. Se eu pegar esse penduricalho aqui e passar para a família do Pedro, funciona. Ele não tem tudo isso, adaptar. eu vou adaptar para ele. E aí foi. E a gente está vivendo esse momento hoje, e ainda mais aquecido em razão da reforma tributária, que é uma causadora de dúvidas, né? E já está aí batendo, né? Na porta, já estamos em fase de transição para o novo regime, né? E é mais um daqueles exemplos que a gente vai trocar o pneu do carro, a roda com o pneu, com o carro andando, né? Exatamente. Então, a dor, ela é o principal motivador para a busca do planejamento. Tirando isso, né, a curiosidade e a partir do entendimento, e a família enxerga que faz sentido aquilo para ela, né, desde que procure um profissional honesto, né, ético, que mostre que realmente ela faz sentido montar um projeto para ela, porque tem gente fazendo holding para uma casa. Não, né? Não tem, não cabe, né? Não cabe a situação. Não cabe a situação. Vai fazer holding para... Complica, né? Então, não cabe a situação, complica, né? Precisa realmente... e aqui a gente está até prestando um serviço de que mais do que esclarecer essas ferramentas jurídicas todas, é o profissional que você, que está nos assistindo, vai buscar. Calma lá. Porque tem muita gente muito boa, com trabalho sério. Nós estamos aqui com o Thiago, que é um exemplo disso, mas tem muita gente também largando coisas na internet. Exatamente. Não pode ir na onda, porque tem muita gente que troca inventário por execução fiscal. Então, o amigo vai lá consultar o advogado de holding, né? E aí o cara fala, vamos fazer, né? Quanto você cobra? 15 mil para fazer. Uma casa só, não tem problema, tá aqui. Faz, e aí a Receita vem e move um procedimento fiscal. Vai dar uma dor de cabeça. Vai dar uma dor de cabeça, vai ficar mais caro do que ter deixado
não podia ter falado, falou, não, você não precisa fazer, É. né? Toma cuidado com o preço, né? Não é um procedimento barato, é caro, porque exige muito conhecimento, exige muito detalhe, muito cuidado, muita responsabilidade, muito amor pelo próximo, Uhum. pelo suor, por aquilo que foi derramado para a construção daquele patrimônio. Uhum. Cuidado com isso. Quem cobra pouco, corre, que é mentira, vai ser mal atendido. Vai ser feito ali num processo duvidoso. Duvidoso e vai criar problema. Então, tudo aquilo que é o cerne, né, para que se presta o planejamento patrimonial, não vai dar certo. Né? Uhum. Eu tenho visto atrocidades aqui. É bem complicado. Assim. Tiago, eu queria entrar com você agora, falar um pouco sobre compliance. Eu queria saber como implementar boas práticas de governança em empresas familiares do agro para facilitar a sucessão e evitar esses conflitos internos que a gente falou agora. O João sabia que ele não ia poder fazer isso, se tivesse um acordo, já estava previsto. Isso. Melissa, é muito legal. Eu gosto de falar de compliance, eu tenho uma paixão bastante grande por esse tema, né? E às vezes a gente se depara com uma palavra em inglês assim e acha que é um monstro. É um monstro, né? E não é. É a coisa mais simples do mundo. Tem um exemplo de um cliente lá de Santa Cruz do Rio Pardo, uma família que é produtora de soja, né? E outros grãos. E eles criaram um método simples e eficaz, fantástico. Um caderninho. Bom e velho caderninho. De 20 em 20 dias, senta os 3, pai e os 2 filhos. Aconteceu isso, tá escrito aqui, tá aqui o documento, né? A gente precisa fazer isso, vamos escrever aqui o que precisa. Todo mundo assina, você concorda? Mas podia mudar aqui. Não, então muda aqui. Reduz em ata, entre aspas, né? Todo mundo assina, tá aí. Tá aí o compliance, tá aí a governança. Olha isso. Da maneira mais simples que se tem, que é o bom e velho caderninho em reunião em família. Simples e eficaz. Simples. Se for questionado, um mero exame grafotécnico, a gente vê que a gente consegue verificar que a letra é do fulano de tal, a assinatura é de todo mundo que estava ali participando. Existe validade jurídica por uma futura contestação. Se achar por a família ser muito prudente, vai no cartório, lavra uma ata notarial daquilo que foi escrito, vai arquivando ali, vai ter um custo a mais, mas tudo bem, é um documento público, tem a fé pública do tabelião ali, bacana, guarda o caderninho, não desfaz o caderninho, guarda embaixo lá. do colchão ali, né? Lá o caderninho. Então, é muito simples, né? É óbvio que essa é uma situação muito corriqueira, mas eu gosto de falar porque é eficaz. E o que a gente faz no projeto? A gente cria os protocolos, sim. Compliance de governança. Ele é a base, porque muitas das vontades da família não podem ser trazidas a público num arquivamento de um documento na junta comercial. Uhum. Né? Existem ali intimidades até. E pertence à família, ela não precisa abrir aquilo, exatamente. E a gente orienta a não fazer. Então a gente cria o acordo de cotistas, o protocolo familiar. Eu fui procurado, olha que interessante, uma família, pais são jovens até, eu tenho um menino de 18 anos, iniciou na faculdade agora, estava com um namoro meio sério, e esse menino já tinha um viés empreendedor desde muito pequeno, que os pais são empreendedores, e sempre deixaram esse menino muito à vontade para traçar o caminho dele, mas sempre ali junto com os pais, mostrando para ele, tá vendo, isso aqui vem, isso aqui, a gente ganhou por isso, você tem esse dinheiro, né? Essas coisas, e esse menino, no primeiro namoro dele, que ele percebeu que estava meio sério, ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu estou preocupado porque estou namorando e tem um amigo lá que falou que é perigoso, união estável, que mandioca que é essa aí, né? Aí, não, vamos conversar, o Thiago sabe disso, tal.
E qual que é o seu problema, né? Qual que é o seu problema? Ah, não, então, eu tô preocupado, porque a união estável falou que se a gente morar junto, eu vou ter que dividir tudo minhas coisas. Eu falei, não é assim, né? Aí a gente explicou, mas você vê, 18 anos já, 18 para 19 anos já alertou para isso, né? A preocupação daquele patrimônio que o pai ajudou ele ganhar, né? E ele tá lá gerenciando, lida, né? desde Os seus sempre, investimentos acompanhando. e tudo mais, né? E como que eu vou fazer se essa menina... E se a gente não der certo, ela vai levar tudo, né? Ou parte... Então, sugerir a fazer um protocolo familiar, na qual os pais e ele instituem regras, não só para o relacionamento do filho, mas como gerir o patrimônio, o futuro regime de casamento que possa ser escolhido por ele, né? E são situações que às esse possam gerar algum conflito, algum desentendimento com a futura nora, mas é só mostrar, falar, ó, a gente tem esse protocolo aqui que foi feito há 10 anos atrás e a gente precisa seguir, uma questão de família, né? Isso que eu ia não me leve a mal. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a situação da menina com, sei lá, ele 18, vamos imaginar que ela também seja maior de idade, 18. De repente chega a família e fala assim: olha, a gente tem um protocolo aqui de relacionamentos que a gente segue da família. Oi? É uma situação, no mínimo. Olha só. Só que isso abre espaço para uma outra coisa, que é o perfil dos pais em trazer. Exato. Né, o filho, para alertar o filho para as coisas, para a sucessão da família, para os negócios da família. E veja bem, você vai assustar. Não é tão atípico assim. Mentira! Não é. Essa geração, é um contrato de namoro. Essa geração nova tá ligada com esse assunto. Tá preocupada, porque eles já têm o dinheiro deles, eles já sabem investir. Hoje é muito fácil o maior de 18 anos criar uma conta em criptomoeda e começar a investir ali. É muito fácil criar uma conta para você comprar dólar, por exemplo, exato, né? Eu tava conversando com os meninos essa semana da agência, falei, não, gente, existem bancos hoje que você coloca, você faz um Pix para tua conta, para conta desse banco, e esse banco já pega o seu dinheiro, você só aperta o botão converter. Nossa, é mesmo? Falei, Aí eu falei, não, vamos todo mundo comprar dólar. Eu falei, calma, que não é assim. E assim, com muita tristeza eu vou dizer isso, né? É a incredulidade no país que motiva essa nova geração a ter essa predisposição a esses investimentos, principalmente fora. Essa gestão do próprio nariz, desde muita pouca idade, desde com muito pouco investimento, às vezes nem sem pensar com herança, alguma coisa nesse sentido, né? A incredulidade no país motiva essa profissionalização, essa preocupação com o que tem. Você vê. Na nossa época não era assim, né? Pode dizer, porque nós somos da mesma idade. Era só mesada. Era mesada e olha, me dava meu pai. Puxa vida. Me dava R$10, ó, eu quero troco no final da semana. Era a gestão do meu dinheiro. O Banco do Brasil, uma vez, ele abriu uma conta lá que era Bebetinho. Tava, acho que no primeiro colegial. Faz tempo, hein? Já vamos entregar a idade. Faz tempo. Pô, era bacana. Você ia lá, passava o cartãozinho. Ó, que bacana. Mas tinha que ter dinheiro na conta. Né? Mas hoje tem um banco online que ele tem lá gestão dos filhos, alguma coisa assim. Sim, exato. Ele tem esse serviço também. É necessário que as famílias, desde tenra idade, trazem esse assunto na mesa, né? Eu aconselho dos 8 anos, 9 anos, já mostrar a responsabilidade financeira para a criança. Mostrar o valor do que ela está. Não é um clichê isso, não. Odeio você clichê. aplica com a Olivia, inclusive. Porque começou no final do ano falar de valor e preço, tal, né? Virou clichê isso, mas não é, isso é verdade, né? Você tem que mostrar para a criança que o que ela tem, tem valor, não tem preço. Não tem preço. E aquele valor, às vezes, utiliza um calhamaço de dinheiro desse tamanho para poder comprar. E o papai trabalhou muito para ter aquele calhamaço de dinheiro, né? E a criança precisa ver você sair trabalhar, sua esposa, seu marido sair trabalhar,
ficar preocupado com o trabalho, saber que o trabalho ele é preocupante, mas ele gera os frutos para que ela tenha toda aquela condição. E saber não é criar uma ansiedade na criança, né? Sim, Mas não, o que a gente sempre que... fala de educação financeira, porque nós somos de uma geração em que não havia educação financeira. Não, e hoje, né, o que nós estamos conversando aqui, esses exemplos mais novos que a gente está dando, dessa família que você deu, desse contrato com a namorada e tal, a gente vê que a educação financeira, ela é possível e muito mais próximo do que a gente imagina. Na nossa época, nós acabamos de falar, a gente recebia mesada e era a gestão do dinheiro que a gente fazia. Hoje é muito diferente, Isso só foi possível a partir de 93, 94, com a estabilização da moeda, né? Antes disso, não tinha como você planejar nada. Nada. Né? Era algo surpreendente, dia a dia, hora a hora, era um preço, era outro. Tudo, e o salário congelado, aquela confusão toda, né? Hoje, por mais complicada que seja a economia, mas ainda a gente consegue prever e projetar e planejar, né? Eu queria falar um pouco da sucessão e dessas ferramentas para garantir a proteção do patrimônio. O seguro rural, por exemplo, é uma dessas ferramentas, né, para a proteção de patrimônio. Com certeza, né? O seguro, num modo geral, ele é uma ferramenta importantíssima, né? Para a proteção do patrimônio familiar e também para a alavancagem do patrimônio, né? Hoje a gente tem uma situação muito benéfica para as famílias que o PGBL, o Plano de Previdência Privada, que antes era tratado como um investimento, né? E sim aí passível de ser inventariado, né? na falta do seu titular, né? Hoje passa a ter característica de seguro, como o VGBL, né? Uhum. E já sempre possuiu a característica de seguro. Isso quer dizer que, num inventário, nenhum dos dois planos vai passar pela divisão, vai incidir o ITCMD. Então, uma forma ali, de dentro daqueles recursos financeiros que estão alocados em CDB, poupança, às vezes um título do Tesouro, algo mais conservador que possa ser convertido, né? No início do planejamento, a gente transfira esses recursos para esses planos de previdência, pelo VGBL para o PGBL. Isso aí já ajuda muito, né? Recursos vultosos, por exemplo. Tem família que tem na conta poupança 5, 10 milhões lá. Isso aí, no inventário, vai incidir de 4% a 8% de TCMD. Uhum. Então, é uma mordida grande, né? Se a gente faz essa conversão, a gente consegue economizar essa mordida, né? No ponto de vista da alavancagem, os consórcios, né? É uma forma muito inteligente de se alavancar. Não incide juros, apenas uma taxa de administração muito baixa. E hoje, com a inflação correndo, é muito interessante, porque o valor do bem que você contrata hoje, lá na frente, ele vai estar maior. Então, você acabou ganhando, né? E no ponto de vista da lavoura, né, o seguro agrícola, hoje, ele faz todo sentido para o produtor. Embora seja, vamos dizer, um vilão, né? Por que um vilão? Porque nós, brasileiros, não somos angariados com boas condições de seguro agrícola. Uhum. Não somos angariados com boa produtividade garantida, não somos angariados com boas taxas de prêmio e, principalmente, não temos o apoio governamental adequado para que fomente essa cultura. Não quero entrar aqui em fraude. Lá atrás, o seguro agrícola foi bastante crucificado porque produtores mal intencionados plantavam o seguro, não a lavoura. E isso, num primeiro momento, causou uma evasão das seguradoras estrangeiras do nosso território. Hoje, graças a Deus, né, e com um nível de educação melhor, na maioria das vezes, as seguradoras têm olhado com melhores olhos os nossos produtores. No entanto, ainda a condição
climática instável, às vezes falta de bons protocolos agronômicos, faz com que as seguradoras não concedam boas condições. Hoje a gente tem várias formas de contratar o seguro agrícola. Pelo banco, né, fazendo o financiamento. Eu não estou falando de Proagro, porque isso não é seguro. Isso não é seguro. Isso é uma forma de que o banco possui perante o governo de garantir aquilo que você pegou emprestado dele. E a forma de aferição desse prejuízo é semelhante à regulação de um sinistro no seguro, mas não é seguro. Seguro é quando se afere a sua perda na lavoura e você ganha o percentual daquela perda, pela indenização que foi contratada na pólice. Você é recompensado por aquilo. O seu prejuízo da lavoura é recompensado financeiramente, sem viés de lucro, apenas para compensação. O banco é uma das formas. A forma de procurar uma corretora especializada no assunto, que é muito pouco. Poucos os corretores se especializam, porque é muito fácil o corretor vender carro, vender seguro de carro, do que parar para estudar como é que forma uma lavoura de soja e de milho, qual que é a diferença do sorgo para uma outra cultura, por que o gado ele tem que ficar confinado nesse na período época das e no chuvas, outro. né? Na época da seca. O que é a época da seca, a época da chuva? É muito mais fácil vender seguro de carro. Porque também é mais tangível. E aqui sem nenhuma... Não. Exatamente, Só cada que um o mercado precisa. Mas é que a gente está fazendo um reconhecimento do que é o agro dentro de um país como o nosso. Exato. Não é? E a representação e a importância que tem o seguro rural para um país que produz como nós produzimos. Por que o seguro de carro, entre aspas, é barato? Porque é muito vendido. O seguro ele é regido pelo princípio do mutualismo. Quanto mais você contrata seguro, mais é vendido seguro, mais as seguradoras arrecadam, mais valores eles têm para circular nas indenizações. E aí isso não gera prejuízo para eles. Porque o seguro que você contrata, ele é responsável pelo seguro que eu contratei também. Sim. Esse é o mutualismo. E o seguro agrícola, ele não é difundido, ele não é... As grandes áreas, né, nos rincões que a gente tem lá, Mato Grosso, Goiás, eles não contratam seguro. Porque ele fica muito caro, ela absorve o próprio risco. Uma lavoura de soja de 20 mil hectares, que é muito comum nesses locais... Nesses locais, sim. Você não tem seguro. Às vezes a seguradora nem faz, porque ela não tem viabilidade financeira para isso. Ela não, o ressegurador não deu condição para ela fazer. Então a gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa fazer com que o seguro agrícola seja mais difundido. E a forma disso é o produtor buscar especialistas no assunto. Sim. Não só o gerente do banco, mas procurar corretoras que façam essa gestão. Não é a venda, o seguro agrícola ele vai muito mais além. Precisa de dados muito aprofundados da cultura, da lavoura, para ter uma boa contratação. E mais do que isso também, o profissional, ele, além de entender disso, ele tem que entender a questão de como o clima tá uma coisa que você não consegue controlar. O ano passado, do mesmo jeito que a gente teve uma enchente que devastou o Rio Grande do Sul, mas no final do ano a gente teve incêndios que dizimaram áreas, né? Os incêndios que dizimaram áreas. Então, assim, olha a coisa maluca que nós estamos passando com relação ao clima e que diretamente afeta o agro. Exato. Afeta diretamente as pessoas, Exato. claro, né? Mas afeta diretamente a produção de alimentos. E esse dinamismo dessas questões climáticas, né, fez com que as seguradoras se motivassem a destravar os produtos já de prateleira, né? O produto multirrisco, que é o mais comercializado, né, que é aquilo que a gente sabe como é que funciona, começou a criar vertentes dele, né? Então, o paramétrico, que é um seguro que
não olha para a lavoura, ele só utiliza dados satelitais. Então, a franquia de chuva que é contratada dentro desse seguro, se choveu menos do que o esperado, você é indenizado pela diferença, sem contar se a lavoura está boa ou se está ruim, se tem praga, se não tem. Né? Ao contrário também, se choveu menos, você é indenizado pelo excesso. Então, existe uma mobilização do mercado segurador e ressegurador para tentar trazer alternativas a essas diversidades. Né? O que a gente precisa aqui no Brasil é tirar esse enviesamento de que o seguro agrícola não paga. O seguro agrícola é fraudatório, é mentira. Mentira. Isso é mentira. O seguro só não paga se for mal contratado. O seguro bem contratado, bem preenchido, com os dados reais, havendo sinistro, ele vai pagar. Eu não tive nenhum seguro agrícola que não foi ressarcido. Todos foram. Todos. Não tem como. Só o seguro mal contratado não é pago. Isso tem que ter em mente. E como que a gente faz com a questão governamental? Esse é o maior gargalo. O seguro é muito caro. Hoje ele tem, falando em soja, por exemplo, sem as subvenções, ele custa 3,5 sacas de soja por hectare. Uma apólice de seguro. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. Com as subvenções, no estado de São Paulo e no Paraná, temos a subvenção estadual. No restante do Brasil não temos, só a federal. No estado de São Paulo, por exemplo, esse custo cai, utilizando as duas subvenções, para 1,5. Uma saca e meia por hectare. É muita diferença. Impacta muito no custo. No custo, claro. E isso tudo o produtor tem que levar em conta, né? Na hora de plantar, na hora de negociar, exato. Né? E aí a gente se depara com medidas governamentais que tolhem uma ferramenta tão importante para o produtor do ponto de vista financeiro. Hoje, o maior fator de não contratação do seguro agrícola é o financeiro. Todo mundo sabe que é bom, mas é caro, não contrata, ele corre o risco. Tiago, eu preciso terminar, mas eu não posso terminar antes de fazer essa pergunta, já que você me deu essa deixa. Que recentemente o governo federal vetou a inclusão do seguro rural como despesa obrigatória no orçamento de 2025. E eu queria saber o seguinte, com essa redução da verba destinada do programa de subvenção do prêmio do seguro rural, que estratégia o produtor e os herdeiros podem adotar para garantir a continuidade do negócio, a proteção do patrimônio, considerando a importância do seguro rural para as nossas lavouras? Contratação tempestiva. Tá. Abriu a comercialização, contrata. Aproveita ainda o saldo de subvenção. Porque a subvenção, tanto a estadual quanto a federal, ela zera no dia 31 de dezembro e se inicia novamente com o novo saldo no dia 1º de janeiro. No entanto, as campanhas ainda não se iniciaram. Ali a gente está no final, já teve finalizada a campanha de venda da safra verão, né? E vai se iniciar em meados de janeiro a comercialização do safrinha. Abriu a comercialização, contrata o seguro. Aproveita o saldo disponível. Porque lá na frente a gente vai ficar sem o saldo. E aí o que acontece? Na safra verão, por exemplo, o safrinha ainda é tranquilo, porque o saldo está grande. Lá para junho, julho, agosto, quando abre a comercialização da safra verão, a pessoa que deixa para contratar em setembro, por exemplo, lá em dezembro recebe o boleto da subvenção. E aí chega para o corretor e fala assim, você me prometeu. Contrata antes. E corretor, não prometa a subvenção. Cote com o preço cheio. E fala, você pode ser angariado pela subvenção. Se não for, você vai pagar tudo. Tá certo. Tiago, eu queria ficar conversando com você horas, tem muitas perguntas, muito bom. Eu acho que a gente deve voltar, inclusive você que está nos assistindo, tem dúvidas, manda pra gente lá no nosso Instagram, pode na caixa ali no inbox, pode mandar aqui no YouTube também. E claro, vou deixar os contatos do Tiago no YouTube também. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo papo. Hoje eu conversei com o Tiago Branzan, planejador financeiro,
membro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar, fundador da OLV, Planejamento Patrimonial. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Aqui está sempre casa aberta para você. Quero muito continuar esse papo com você. E seja bem-vindo ao canal Pecuarista. Isso, eu reitero meus agradecimentos e é com muito, muito prazer mesmo, porque eu acho que a nossa responsabilidade é de difundir o conhecimento. A gente precisa trazer as boas informações. A gente precisa desmistificar esses assuntos que são tão importantes e tão comercializados de forma errada, predatória no mercado. Negligentes. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande perante as famílias. O suor é sagrado. A gente tem que pensar sempre nisso quando for contratar uma família, um planejamento patrimonial, um seguro, uma gestão de carteira de investimentos. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E é isso, eu quero mais uma vez te agradecer. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Eu te vejo no próximo De Olho no Campo. Até lá.